Mais de 100 anos atrás, um menino de 11 anos deixou sua bebida na porta de casa durante uma noite de inverno. O copo estava cheio de pó de refrigerante dissolvido em água, com um palitinho para misturar. 20 anos depois, Frank Epperson, aquele mesmo garotinho, apresentou sua invenção acidental, o picolé, em um parque da Califórnia, nos Estados Unidos. Não há registros do sabor original do picolé, mas os primeiros foram de cereja, o mais popular, limão, laranja, banana, melancia, uva e até cerveja de raiz. Os cookies com gotas de chocolate são mais novos que os picolés. Foram inventados na década de 1930. Ruth Wakefield, proprietária de um restaurante popular chamado Toll House Inn, foi quem deu vida a essas delícias. Há várias histórias por trás dessa criação. Uma diz que Ruth estava sem chocolate de confeiteiro e resolveu substituí-lo por um meio amargo, esperando que ele derretesse completamente, o que não aconteceu. Outra afirma que um pouco de chocolate caiu na massa por acidente. Ruth negou a origem acidental de seus cookies, afirmando que tudo havia sido planejado. Há muitas lendas por trás da criação da batata chips. Uma afirma que elas foram inventadas em 1853 por um chefe de um luxuoso restaurante de Nova York. As batatas fritas eram uma das especialidades desse restaurante e as pessoas pareciam adorá-las. Mas havia um cliente que não estava satisfeito com a qualidade e sempre reclamava que eram grossas demais. O chefe George Crumb fez batatas mais finas, mas o cara reclamou de novo. Então, o cozinheiro fez questão de preparar uma fritada de batatas finas como uma folha de papel. Elas eram tão fininhas que era impossível comê-las usando talheres. E, surpreendentemente, o cliente implicante adorou. A receita dos chips se espalhou e, em poucas décadas, as batatas chips já eram encontradas em todos os supermercados dos Estados Unidos, deixando de ser um prato quente para se transformar em um lanche rápido. O molho inglês foi outro produto inventado por acaso. Dois químicos ingleses, John Willey Leah e William Henry Perrins, esqueceram alguns barris no porão da farmácia por alguns anos. A primeira mistura que eles fizeram era totalmente não comestível por causa do sabor forte. Mas por ter ficado dentro dos barris, acabou fermentando. Quando os químicos redescobriram os barris e tiveram a curiosidade de experimentar o conteúdo, viram que o gosto havia ficado adocicado. Hoje, esse condimento é usado para intensificar até comidas como o chili com carne. O molho inglês faz parte do quinto sabor, umami, que significa apetitoso, o que explica seu bom gosto. O tofu, ou coalhada de soja, foi inventado muitos séculos atrás. Uma das teorias que explicam sua origem diz que ele foi criado por um príncipe chinês. Outra afirma que surgiu de uma mistura de feijões cozidos com sal marinho. O sal era bem impuro, então continha cálcio e magnésio. Esses ingredientes fizeram com que a mistura de feijão ficasse com uma consistência de coalhada. Outra lenda diz que um pouco de nigari, uma espécie de sal marinho evaporado, caiu acidentalmente em um pouco de leite de soja. Hoje em dia, os médicos nos mandam ficar longe da Coca-Cola, mas ela foi inventada por John Pemberton, que tinha diploma médico e era farmacêutico. O vinho de coca francês de Pemberton era utilizado inicialmente como remédio para dores intensas, dores de cabeça e tônico para os nervos. Em 1886, uma lei proibiu seu uso e John teve que mudar a receita tirando o álcool. Mas uma coisa permaneceu, a noz de cola, que dá o sabor inconfundível a essa bebida. Algumas lendas dizem que John colocou água gaseificada nela por acidente, mas na verdade é que ele sabia bem o que estava fazendo. Pemberton pensou que as bolhas seriam uma substituição saborosa para o álcool. A cola de John é definitivamente a precursora da Coca, mas a bebida de hoje é bem diferente da receita original. O sanduíche foi inventado por acaso também. Nos anos 1700, John Montagu, o quarto conde de Sandwich, mandou seu criado preparar um lanche simples, que pudesse ser comido sem talher algum. Ele pediu que o empregado colocasse carne entre duas fatias de pão. Lord Sandwich era viciado em jogos de cartas. Então, poderia comer esse lanche sem interromper o jogo nem engordurar as mãos. As pessoas começaram a pedir para ter o mesmo do Sandwich, quando estavam fazendo algo importante, e pouco depois o prato acabou recebendo esse nome. O ketchup que comemos hoje foi tão modificado ao longo dos anos que não tem nada a ver com sua receita original. Ele surgiu no século XVII, quando os chineses fizeram uma mistura de peixe em conserva e especiarias, chamando-a de um nome parecido com ketchup.
e que significava salmoura de peixe. Os ingleses experimentaram esse molho pela primeira vez 100 anos depois. A versão dos britânicos tinha cogumelos, cebolinha e até nozes. Mais tarde, a palavra ketchup mudou de significado e era usada para qualquer molho de cor escura. O primeiro ketchup de tomate tinha anchovas na receita, o que mostra sua relação com o antigo molho de peixe chinês. Os nachos não são uma comida mexicana tão antiga. Eles foram inventados em menos de 100 anos atrás. Inácio Anaya, cujo apelido era Nacho, foi quem criou essa iguaria nos anos 40. Ele era um chefe e um dia, uma cliente perguntou se Nacho poderia trazer um lanche diferente para ela e suas 3 amigas. O cozinheiro viu que as garotas estavam com muita fome e resolveu preparar algo rápido para elas. Ele precisou improvisar, usando os ingredientes que tinha na hora. Então, pegou algumas tortilhas fritas, ralou pedaços de queijo em cima e aqueceu tudo. Para tornar a receita mais saborosa, jogou algumas fatias de pimenta jalapeño em cima. Quando a cliente perguntou o nome daquele lanche diferente, Inácio não hesitou e foi logo dizendo: especialidade do Nacho. Os salgadinhos de queijo eram um subproduto nos anos 30. Edward Wilson percebeu um vazamento de mistura de milho em uma das máquinas de uma fábrica que produzia ração em flocos para animais. Aquelas tiras pareciam interessantes, então o homem resolveu levá-las para casa para temperá-las. Ele percebeu que aqueles pedaços de massa endureciam quando expostos ao ar. O experimento foi um sucesso e mais tarde evoluiu até chegar ao salgadinho famoso que temos hoje. O macarrão instantâneo não foi criado por acaso. Aconteceram diversos erros durante sua elaboração. A ideia principal era dar vida a um alimento que durasse muito tempo nas prateleiras. Após várias tentativas fracassadas, Momofuku Ando inventou um método para preservar o macarrão. Ele era processado de várias formas: cozido no vapor, desidratado, frito em óleo quente e temperado. O macarrão instantâneo era um produto para ricos, já que custava muito mais caro que o tradicional. Outro produto que surgiu meio que sem querer foi o iogurte. Ele apareceu na Ásia Central há milhares de anos. Alguns pastores guardaram leite em um lugar onde havia um monte de bactérias, sem saber. O leite fermentou e virou uma mistura espessa com sabor diferente. Um dos pastores foi corajoso e experimentou. Nada de ruim aconteceu com ele. Então, as outras pessoas começaram a comer aquela mistura também. Hoje, a limonada rosa tem aquela cor bonita por causa do suco de uva ou de corantes. Mas há 2 lendas sobre como ela foi inventada, e todas envolvem funcionários de um circo. A primeira alega que Henry Elliot, que trabalhava em um circo, deixou cair algumas velas vermelhas de canela dentro de sua limonada e ela ficou cor-de-rosa. A outra é um pouco nojenta. O funcionário do circo, Pete Conklin, ficou sem água para fazer limonada e usou a água do tanque onde suas colegas haviam lavado suas calcinhas vermelhas. As peças íntimas soltaram tinta e a água ficou rosa. Pete colocou um pouco de açúcar, algumas fatias de limão e ácido. Ele a chamou de limonada de morango. Os clientes adoraram e as vendas dobraram. Pois é, cuidado com o que se bebe por aí. A Tarte Tatin, uma torta invertida de fruta caramelizada, foi preparada pela primeira vez por engano. 2 irmãs, Stephanie e Caroline Tatin, eram donas de um hotel nos anos 1800. Um dia, Stephanie quis preparar uma simples torta de maçã, mas ela cozinhou as frutas na manteiga por tempo demais. Para disfarçar o erro, despejou a massa em cima das maçãs e levou ao forno. Quando a tirou, a torta estava com muitas marcas de queimado. Quanto azar, hein? Stephanie não queria que os hóspedes vissem aquilo, então virou a torta de cabeça para baixo e a apresentou como uma receita recém-inventada. Os hóspedes adoraram e pouco depois, a torta se tornou o carro-chefe do hotel. Ok, tenho que ir. Esse vídeo me deu uma fome. Alexandre o Grande, uma das figuras mais famosas na história antiga, era, ao que tudo indica, um grande fã de uma sobremesa gelada que todos amam até hoje. Dizem que Marco Polo, o explorador e escritor italiano, levou da Ásia para a Europa uma receita parecida com um sorbet, uma sobremesa congelada feita com água adoçada e fruta. Mais tarde, ela foi chamada de sorvete e era um quitute frequente na corte de Carlos I da Inglaterra, no século XVII. Na França, foi Catarina de Médici que lançou a adorada sobremesa congelada, pouco depois de se casar com Henrique II. A guloseima se tornou disponível para o público em geral por volta de 1660, quando um homem da Sicília misturou leite, creme, manteiga e ovos no Café Procope, a primeira cafeteria de Paris. Thomas Jefferson tinha uma receita preferida de sorvete.
que era feita em 18 etapas. O sorvete se tornou tão importante na cultura popular que tem até suas próprias leis e regulamentos para garantir que seja sempre produzido com um certo padrão de qualidade. Mas nem toda sobremesa congelada que se vê por aí é sorvete de verdade. Para ser comercializado com esse nome, precisa conter no mínimo 10% de gordura láctea e não pode pesar menos de meio quilo por litro. O sorvete de verdade não precisa ser tão fofinho. Tecnicamente, isso significa que ele precisa ter não mais que 100% de overrun, que é o ar incorporado. Então, para obter aquela textura específica que todos conhecemos e amamos, a base precisa ser muito bem batida, mas só até uma determinada porcentagem. Para ser mais preciso, se você bater 1 litro de sorvete, o produto final não pode passar de 2 litros. Sua sobremesa preferida ainda pode ser quebrada em muitas outras subcategorias, com redução total ou parcial da gordura, por exemplo. Para ter certeza do que está comprando, sempre confira a tabela nutricional no rótulo do produto. Um tipo interessante de sobremesa congelada é o gelato. Apesar desse nome ser uma versão italiana da palavra sorvete, há diferenças entre os dois, principalmente em relação ao conteúdo de gordura. O gelato geralmente possui menos gordura láctea do que o sorvete deveria ter, mas como ele possui um baixo overrun, cerca de 20 a 30%, o resultado final ainda fica denso e rico em textura. Os italianos também dizem que o gelato não deve ter menos que 3,5% de gordura. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, os franceses também deram seu toque especial à sobremesa. O sorvete francês, conhecido como frozen custard, também leva ovos na receita, com não menos que 1,4% de gema de ovo. Sabia que há muitas frutas, como a framboesa, que pertencem à família das rosas? Cerejas, damascos, ameixas, peras, maçãs, pêssegos e amoras também são dessa família. E fazem parte dessa categoria por causa de suas flores, que nascem com 5 pétalas iguais, distribuídas ao redor de um miolo central. As bananas são consideradas pseudofrutos, mas os morangos não, já que pertencem à família das rosas. Nós também compartilhamos 50% de nosso DNA com as bananas. Será que é por isso que essa fruta é tão amada por grande parte das pessoas? Quer saber mais um engano que cometemos? O chocolate branco não é chocolate, já que não contém nenhuma parte sólida de cacau. Ele é feito apenas com uma mistura de açúcar, produtos lácteos, baunilha, lecitina e manteiga de cacau. Não é à toa que os pais do mundo todo tentam convencer os filhos a comer brócolis. Considerando o mesmo número de calorias, esse vegetal tem quase tantas proteínas quanto um bife. Resta saber se os pais sabem disso. Além da baixa quantidade de gordura, o brócolis possui muitos outros benefícios para a saúde que a carne não tem. Hoje o ketchup é visto como o companheiro indispensável das batatas fritas, mas houve uma época em que ele era considerado um medicamento. Nos anos 1800, um médico que morava em Ohio, nos Estados Unidos, acreditava que os tomates podiam tratar problemas digestivos e criou uma fórmula parecida com a do ketchup, que depois foi transformada em comprimido. Ei, quer comer um comprimidinho com essas fritas aí? Por falar em batatas fritas, você sabe onde surgiu essa delícia mais famosa do mundo? Foi na Bélgica. Mas tem gente que acha que as fritas tiveram origem na França, por causa do jeito como são cortadas. Aposto que tem um pote de pasta de amendoim guardado em algum lugar do seu armário, mas tenho lá minhas dúvidas se você sabe o valor nutritivo desse produto. Além de ser uma boa fonte de proteína, possui vitaminas e um antioxidante poderoso. Estudos mostraram que os norte-americanos gostam tanto desse alimento que a quantidade que comem por ano daria para cobrir o chão do Grand Canyon. Mais precisamente, são cerca de 225 milhões de quilos de pasta de amendoim por ano. No Brasil, ela também está se tornando cada vez mais popular. O salmão nem sempre tem aquele tom rosado naturalmente. O selvagem é rosa por causa da grande quantidade de camarões que ele consome na natureza. Mas os salmões criados em cativeiro geralmente são brancos, então os produtores precisam adicionar corantes à base de plantas para obter aquele tom rosado. As cenouras também não eram originalmente alaranjadas. O vermelho amarelado com o qual estamos acostumados hoje vem de uma mutação genética do vegetal que ocorreu no século XVI. Antes, as cenouras eram brancas ou roxas. Assim como você coloca ketchup nas batatas fritas, provavelmente pega um pouquinho de wasabi para acompanhar seu sushi. O que poucos sabem é que na maioria das vezes, esse wasabi não passa de raiz forte tingida. O verdadeiro é muito caro, é por isso que a maior parte dos restaurantes usa outra versão.
Você pode até já ter visto eles juntinhos em uma mesma embalagem, mas a verdade é que os pimentões vermelhos, verdes e amarelos não são a mesma coisa. São necessários diferentes tipos de sementes para conseguir cultivar cada um individualmente, já que são de espécies diferentes. Sabia que uma em cada 4 avelãs vai parar em um pote de Nutella? Esse creme é tão popular que os cientistas estão buscando formas de cultivar avelã em laboratório para compensar a escassez global dessa oleaginosa. Pense nisso quando for pedir mais uma cobertura de Nutella. Claro, cada garrafa de água mineral possui um prazo de validade, mas não é a água que vence. A data mencionada lá é, na verdade, para a garrafa, já que com o passar do tempo, o plástico pode liberar substâncias prejudiciais na água. Sabe por que a comida servida nos aviões é tão insossa? Nem sempre a culpa é do cozinheiro. A altitude na qual você está voando influencia a química do corpo, afetando seu paladar. Provavelmente você já adicionou em sua salada pelo menos uma vez na vida, mas tem gente que ainda confunde coentro e salsinha, e não são a mesma coisa. O coentro geralmente é vendido com raiz e tudo, mas a salsinha não. Esta é para quem adora frutas. Cientistas inventaram uma árvore de salada de frutas. Sim, é isso mesmo. Uma árvore que pode dar diferentes tipos de frutas ao mesmo tempo. Ela foi criada na Austrália e consegue gerar até 6 tipos. Uma variedade produz aquelas com semente, como pêssego, ameixa, nectarina e damasco. Já outra variedade é para quem prefere frutas cítricas, limões, limas, tangerinas, laranjas e até tangelos, pomelos e toranjas. Tem gente que não come por causa do mau hálito que causa, mas o alho é considerado um dos alimentos mais nutritivos que existem na natureza. Um único dente dele pode conter 2% da quantidade diária recomendada de vitamina B6. Estudos mostraram que a substância química que dá aquele sabor distinto ao alho, a alicina, faz bem à saúde. O único alimento que nunca estraga se for armazenado do jeito certo é o mel. Se existe outro, ainda não descobrimos. Isso porque ele contém uma alta quantidade de açúcar e possui um baixo teor de umidade. Uma enzima criada pelas abelhas também age como conservante, pois impede o crescimento de bactérias. Claro, se você armazenar o produto do jeito errado e o expuser a uma umidade maior, ele pode estragar, mas o mel que fica selado e armazenado do jeito certo não tem prazo de validade. Se você está ingressando agora no mundo da culinária, saiba que não é possível cozinhar muito os cogumelos. É que eles contêm um polímero chamado quitina. Essa substância permite que continuem duros mesmo após serem cozidos por alguns minutos ou 1 hora. Ei, jogue um pouco de manteiga e alho, todos comerão felizes da vida.